Houve um momento em que Deus escolheu reter informações cruciais sobre os eventos que levariam ao falecimento de Moisés. Este homem de fé, líder destemido do povo de Israel, subiu às alturas do majestoso Monte Nebo, enquanto todo o acampamento de Israel se espalhava pelas vastas planícies abaixo. Dali, no topo deste monte sagrado, Moisés teve uma visão clara da terra que há muito lhe fora prometida, a terra prometida. Seus olhos alcançavam cada canto daquela terra abençoada, estendendo-se desde a exuberante costa do mar ocidental até as distantes fronteiras de Moabe. Era um vislumbre celestial que transcendeu o alcance humano. De acordo com as Sagradas Escrituras, o Senhor guiou Moisés e mostrou-lhe toda a terra, desde as terras de Gileade até Dan, abrangendo as terras de Naftali, Efraim, Manassés e Judá, estendendo-se até o mar ocidental. Essa visão, registrada no Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 3, foi a manifestação da benevolência de Deus para com Moisés. Mesmo que Moisés jamais pudesse pisar na terra prometida, Deus lhe concedeu o privilégio de contemplá-la. As últimas palavras de Deus ecoaram como um cântico solene nos ouvidos de Moisés, no cume do Monte Nebo. De acordo com o Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, o Senhor disse a ele: "Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a darei aos seus descendentes. Eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não passará por lá." No momento em que essas palavras divinas foram pronunciadas, Moisés estava posicionado no pico do Monte Nebo, olhando para o oeste, contemplando a terra prometida. Como os locais sagrados se estendiam diante dele em um grande círculo no sentido anti-horário, de norte a sul, Moisés testemunhou toda a magnitude da terra prometida em uma visão expansiva. A permissão concedida a Moisés para contemplar a terra não foi apenas um gesto gentil de Deus, tinha implicações profundas. Isso podia ter um significado legal, uma evidência de que ele estava visualizando a herança que pertenceria ao povo de Israel, um ato simbólico que fazia parte de um processo legal ancestral. Assim, ao ler: "Eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não passará por lá", somos lembrados da promessa solene que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Aquela promessa estava prestes a se cumprir, pois Moisés lideraria os descendentes desses patriarcas até a terra prometida, mas ele próprio não a cruzaria. Foi um momento de tensão e turbulência, quando Moisés, com coração transbordante de alegria, vislumbrou a terra prometida mais vividamente do que jamais antes. Contudo, nesse instante, havia também uma sombra de pesar que pairava sobre ele, um sentimento inegável de arrependimento. Moisés carregava o fardo da culpa, pois sabia que a culpa era sua. Esse momento crucial remonta ao livro de Números, capítulo 20, versículos de 7 a 12, quando o Senhor disse a Moisés: "Pegue a vara e reúna a congregação, você e Arão, seu irmão, e fale com a rocha diante dos olhos deles, e ela dará sua água. Você trará água da rocha para eles e dará de beber à congregação e ao seu gado." Diante da multidão reunida, Moisés ergueu sua vara, porém, em vez de falar com a rocha como ordenado, ele a feriu 2 vezes com seu cajado. Água jorrou abundantemente, saciando a sede da congregação e de seu gado. No entanto, o Senhor dirigiu a Moisés e a Arão palavras de censura: "Porque não acreditaram em mim, para me santificar diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação para a terra que lhes dei." Números 20, versículo 12. Neste trecho da narrativa, a importância das instruções divinas é clara como a água de um riacho de montanha. Deus havia ordenado especificamente a Moisés que pegasse a vara, mas não a usasse quando falasse com a rocha, prometendo que ela forneceria água para Israel. Isso é evidenciado em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, quando Deus disse a Moisés para bater na rocha no Monte Sinai, e a água jorrou.
Entretanto, desta vez, a instrução era diferente. Deus instruiu Moisés a falar com a rocha enquanto segurava a vara em sua mão. Moisés começou cumprindo exatamente o que o Senhor havia ordenado, reunindo os israelitas. No entanto, Deus nunca disse a Moisés para proferir uma palestra aos israelitas, especialmente em uma situação tão árdua e tensa. Este não era o momento para Moisés demonstrar ira por seu povo. Houve ocasiões em que Moisés teve que ser o portador da ira justa de Deus, mas esta não era uma delas. O terrível erro de Moisés foi não apenas discursar diante de Israel, mas fazê-lo com um coração cheio de raiva e amargura, quando seu povo já havia desafiado sua liderança. Moisés agiu de forma muito diferente quando o povo se rebelou em Cádiz. Ele caiu de joelhos diante de Deus, clamando ao Senhor em vez de repreender o povo. Em contraste, sua reação naquela ocasião, em massa e contenda, foi pecaminosa. O Salmo capítulo 106, versículos 32 e 33, nos lembra que eles provocaram a ira de Deus nas águas da contenda, resultando em punição para Moisés, porque eles foram rebeldes contra o Espírito de Deus. E Moisés falou precipitadamente com os lábios. No momento em que Moisés e Arão se apresentaram diante do povo, uma sombra se lançou sobre a liderança de Moisés. Ele se dirigiu ao povo como se fosse ele e Arão que proveriam água, em vez de confiar plenamente no Senhor. O desvio de Moisés da orientação divina foi evidente quando ele atacou a rocha, em vez de simplesmente falar com ela, como Deus havia ordenado. Não apenas ele a feriu, mas o fez 2 vezes, quando na realidade só precisava fazê-lo uma vez, como no início da jornada do Êxodo. Apesar dessas falhas, tanto em atitude quanto em ação, Deus ainda generosamente providenciou água para o povo. Talvez Moisés tenha pensado que estava tudo bem, porque a água foi entregue com sucesso. No entanto, essa demonstração da graça divina nos lembra que Deus usa instrumentos imperfeitos para cumprir seus propósitos. O fato de Deus usar alguém não implica automaticamente que essa pessoa esteja em perfeito alinhamento com Ele, ou que esteja servindo com um coração plenamente voltado para Deus. Moisés cometeu um ato profano ao tratar Deus de forma desrespeitosa, transformando-o em um ser irado ou se assemelhando a deuses pagãos, uma atitude que não refletia o caráter divino diante do povo. A repreensão de Deus a Moisés foi dura, e este grande líder israelita não conduziria o povo até Canaã. Outra pessoa teria que completar a missão. Embora possa parecer uma punição severa para Moisés, que foi afastado da terra prometida devido a um erro aparentemente menor, Deus o manteve a um padrão mais elevado. Devido à sua posição de liderança e ao seu relacionamento extraordinariamente próximo com Deus. Embora possa parecer injusto manter professores e líderes a um padrão perfeito, é justo mantê-los a um padrão mais elevado, como nos lembra Tiago, capítulo 3, versículo 1. Não se torneis muitos de vós mestres, meus irmãos, sabendo que havemos de receber juízo mais severo. A questão mais significativa nesse episódio é que Moisés comprometeu a imagem do Redentor, Jesus, que operaria através daquela rocha que providenciou água no deserto. O Novo Testamento esclarece que essa água vivificante e providencial é uma imagem de Jesus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Quando Moisés feriu a rocha, ele, de certa forma, obscureceu a imagem da futura dádiva de vida que viria através de Jesus. Pois como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus declarou no último dia da grande festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No entanto, seria injusto culpar Moisés por ferir novamente, pois o Filho de Deus só precisaria sofrer uma vez.
como é afirmado em Hebreus, capítulo 10, versículos de 10 a 12. Por esta vontade temos sido santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. E todo sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo sempre os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Enquanto Moisés deveria ter usado apenas palavras de fé para trazer água vivificante à nação de Israel, agora podemos nos dirigir a Jesus com palavras de fé. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Moisés, inadvertidamente, obscureceu a imagem da obra que Jesus viria a realizar. No entanto, ao final de tudo, Deus foi visto como santo entre os filhos de Israel. Neste incidente, Moisés não santificou a Deus, mas Deus santificou a si mesmo através da correção de Moisés. Imagine o drama, a profunda agonia interna que Moisés deve ter sentido, misturados com uma sensação de cumprimento, enquanto olhava para a terra que o Senhor havia prometido a Israel. Este panorama vasto representava a culminação de toda a sua vida, liderando os filhos de Israel em direção à terra prometida. E então, Deus falou, claramente como sempre fizera antes: esta é a terra. Com a morte e sepultamento de Moisés, o servo do Senhor, conforme descrito em Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 5 a 8, encerrou-se uma era. Moisés faleceu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e foi sepultado no vale da terra de Moabe. Até hoje, ninguém sabe o local exato de seu sepultamento. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua visão não estava fraca, nem sua força natural diminuída. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Mas depois desses dias de luto e tristeza, o legado de Moisés persistiu. Ele deixou uma marca indelével na história do povo de Deus, uma história de liderança, fé e obediência, bem como de arrependimento e lições aprendidas. Mesmo após sua partida, o caminho para a terra prometida continuou sob a orientação divina. Mas Moisés permaneceu como um exemplo duradouro da importância de seguir a vontade de Deus em todos os momentos. Sua jornada pode ter terminado, mas seu legado viveria eternamente na memória do povo de Israel. Moisés, o servo do Senhor, encontrou seu descanso na terra de Moabe. Seu epitáfio, aquilo que poderíamos chamar de linha em sua lápide, embora simples, encapsula sua vida de maneira poderosa. Não se referia a Moisés como príncipe do Egito, o egípcio assassino, o pastor no deserto, o porta-voz nacional, o homem dos milagres, o profeta, ou aquele que viu a glória de Deus. Também não fazia menção ao fato de que ele nunca entrou na terra prometida. No final das contas, seu título era simplesmente Moisés, servo do Senhor. Essa simples declaração deveria ser suficiente para todos nós. Frequentemente dizemos isso e pode parecer humilde quando o vemos, mas viver verdadeiramente como o servo do Senhor é mais desafiador. Estar contente em ser apenas o servo do Senhor é um tesouro inestimável e representa a estação mais feliz da vida, porque quando o Mestre é glorificado, os servos encontram alegria em seu serviço. Um simples teste pode revelar se alguém é verdadeiramente um servo do Senhor, como eles reagem quando são tratados como servos. Muitos estão dispostos a serem servos em situações de sua escolha, para pessoas de sua escolha, mas isso não constitui ser um verdadeiro servo do Senhor. A verdadeira servidão ao Senhor requer humildade, disposição para servir onde e quando Ele designar, e a alegria de fazer sua vontade, independentemente das circunstâncias.
Moisés, ao longo de sua vida, personificou essa verdadeira servidão, e seu título simples ecoa como um desafio e um exemplo para todos nós. Moisés, o servo do Senhor, cumpriu seu destino e faleceu exatamente como Deus havia prometido. As promessas de Deus são inabaláveis, incluindo aquelas que carregam consequências severas. Tudo ocorreu de acordo com a palavra do Senhor. É notável que a frase "de acordo com a palavra do Senhor" significa literalmente "da boca do Senhor". Moisés foi enterrado em um vale, e isso também aconteceu de acordo com o que Deus ordenou. No entanto, a narrativa fica mais intrigante quando se menciona que houve uma disputa envolvendo o corpo de Moisés. Judas, versículo 9, descreve um momento em que Miguel, o arcanjo, discordou do diabo em relação ao corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Parece que houve uma contenda sobre o corpo de Moisés, e Judas sugere que Miguel, o arcanjo, prevaleceu nesse conflito ao apelar à autoridade do Senhor e declarar: "O Senhor te repreenda." No entanto, o motivo preciso pelo qual Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés não está totalmente claro. Esta disputa levanta questões intrigantes sobre o motivo de tal contenda em relação ao corpo de Moisés. A Bíblia não fornece uma explicação detalhada desse evento, deixando espaço para interpretações e especulações. No entanto, independentemente da razão, essa passagem serve como um lembrete da profundidade da soberania e do plano divino, mesmo em situações misteriosas e aparentemente obscuras. Alguns acreditam que a disputa envolvendo o corpo de Moisés pode estar relacionada à tentativa do diabo de usá-lo como um objeto de adoração, a fim de tentar Israel a se envolver em idolatria. Esta teoria sugere que Moisés, juntamente com Elias, pode ser uma das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse, capítulo 11. Essas testemunhas são descritas como as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Elas têm a capacidade de realizar milagres e infligir juízos, incluindo a capacidade de transformar águas em sangue e causar várias pragas. Embora essa interpretação possa ser intrigante, é importante lembrar que a Bíblia não fornece uma conexão direta entre o corpo de Moisés e as duas testemunhas de Apocalipse. Além disso, a identidade das duas testemunhas é objeto de interpretações e especulações variadas. Deus tinha um propósito específico ao proteger o corpo de Moisés, garantindo que ninguém conhecesse o seu túmulo até hoje. Eles procuraram seu túmulo, como seria de esperar, em busca de uma maneira de marcar e honrar o grande líder da nação. Quando Moisés faleceu, sua vida pode ser nitidamente segmentada em terços. Ele viveu durante 120 anos, dos quais os primeiros 40 anos foram como príncipe herdeiro do Egito, seguidos por 40 anos como um simples pastor no deserto. E, finalmente, os últimos 40 anos foram dedicados a guiar os filhos de Israel ao seu destino na Terra Prometida. Os 2 primeiros terços serviram como a base para as experiências e atividades que moldaram Moisés durante um período de 80 anos. Isso confirma a observação feita de que nem seus olhos nem sua força natural diminuíram ao longo de sua vida. Embora os filhos de Israel tenham derramado lágrimas, o período de luto e lamentação pela morte de Moisés chegou ao fim. Era hora de seguir em frente para cumprir o programa que Deus tinha em mente, pois a obra de Deus não terminou com Moisés, nem terminará com nenhum homem. O bastão foi passado e a obra de Deus continuará. O legado de Moisés foi transmitido a Josué, filho de Num, que estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia colocado as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel ouviram e obedeceram ao Senhor, conforme as instruções dadas a Moisés. A sucessão estava estabelecida, e a jornada do povo de Deus continuaria sob a orientação divina.
Moisés impôs as mãos sobre Josué, e sua oração por ele foi prontamente respondida. Josué estava claramente transbordando com o espírito de sabedoria, e as crianças de Israel prestaram atenção a ele. O verdadeiro teste decisivo de um líder reside na capacidade de inspirar outros a seguir seu exemplo. Nesse aspecto, Moisés deixou um legado notável. O legado de Moisés é verdadeiramente único. Deuteronômio capítulo 34, versículos de 10 a 12, destacam que, desde aquela época, nenhum profeta surgiu em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Não havia ninguém igual a ele em todos os sinais, maravilhas e obras poderosas realizadas pelo Senhor através dele no Egito, diante de Faraó, seus servos e todo o povo do Egito. Além disso, Moisés realizou esses feitos diante dos olhos de todo o povo de Israel. O legado de Moisés é marcado por sua íntima comunhão com Deus e sua capacidade de liderar o povo através de eventos extraordinários, incluindo a libertação do Egito e a condução dos filhos de Israel pelo deserto. Sua singularidade como profeta e líder é incontestável, e sua influência perdurará para sempre na história de Israel e no coração daqueles que seguem a fé judaico-cristã. Moisés exemplifica a dedicação, a fé e a disposição de ser um servo do Senhor. Seu legado é um farol de inspiração para as gerações que buscam a comunhão com Deus e o cumprimento de seus propósitos. Josué demonstrou ser um líder capaz para Israel, e a obra de Deus continuou sob sua liderança. No entanto, isso não diminuiu de forma alguma o legado único de Moisés. De acordo com as Escrituras, desde então, não surgiu em Israel um profeta como Moisés, e várias razões tornaram Moisés verdadeiramente único. Primeiramente, Moisés teve um relacionamento íntimo e incomparável com Deus, sendo descrito como alguém a quem o Senhor conheceu face a face. Essa expressão não implica em um contato físico direto, mas sim uma comunicação direta e aberta com Deus ao longo de sua vida. Além disso, Moisés realizou uma quantidade extraordinária e uma variedade de feitos milagrosos que o distinguiram como um profeta singular. Ele ocupou um lugar especial na história devido à magnitude e diversidade dos milagres que Deus realizou através dele. A passagem também destaca o poder e a autoridade incomparáveis com os quais Moisés liderou o povo de Israel. Ele ocupou simultaneamente os cargos de juiz, governante, profeta e sacerdote de maneira gloriosa e sem paralelos. Embora outros tenham ocupado esses cargos de forma grandiosa, Moisés permaneceu como o maior entre todos eles. Portanto, Moisés continua sendo uma figura única e inigualável na história de Israel, um líder, profeta e servo do Senhor, cujo legado transcende o tempo e é reverenciado nas tradições judaicas e cristãs. Sua vida e obra são testemunhos da fidelidade de Deus e de sua capacidade de usar um homem comum para realizar feitos extraordinários em seu nome. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Deus abençoe.